Pela fé e pelo serviço missionário, todos nós somos inseridos na dimensão do ressuscitado e buscamos as coisas do alto. Ouçamos com atenção as leituras de hoje. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi levado para os céus, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para seres minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer isto, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam ver. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, e eles disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Palavra do Senhor.
Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vos dê o Espírito de sabedoria, que vos revele e faça verdadeiramente conhecer, que Ele abra os vossos corações da sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos, e o fez sentar à sua direita dos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania por qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu povo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora
primeiro dia da sétima de Pentecostes, o Espírito Santo no seio da Santíssima Trindade. Hoje nós contemplaremos, nessa primeira noite, o dom da sabedoria. Dom da sabedoria. Quando o Senhor nos dá uma palavra de profecia, de ciência, de discernimento ou qualquer revelação, temos que procurar discernir se aquilo que recebemos deve ser dito, quando deve ser dito e como deve ser dito. Todos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que agradecemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Podemos nos sentar. Desculpa, fiquemos de pé para conseguirmos acender a primeira vela do pão da sabedoria. Calma, gente, é tudo novo, nada foi ensaiado. Vinde, Espírito Santo, vem iluminar. Vinde, Espírito Santo, vem iluminar. Agora sim podemos nos sentar. Depois da festa da Ascensão, também sinal da elevação do ser humano a Deus. Assim, refletia Bento XVI na festa da Ascensão do Senhor no ano de 2009. Primeiro Cristo e depois dele todos no seu nome. Vida e sangue foram reconciliados com Deus. A ascensão do Senhor é uma prefiguração de toda a ação escatológica para o qual tende a vida da igreja. Olha que palavra bonita, diz Bento XVI, essa sua homilia. Somos cidadãos do céu. E como nos afirma Paulo em seus escritos, se com Cristo morremos, também com Ele viveremos. Papa Francisco, na última quarta-feira, já refletindo sobre essa solenidade da Ascensão que ora celebramos, nos fazia lembrar, dizia ele, como afirma São João na sua primeira carta, ele é o nosso advogado. E quando nós precisamos de um advogado, e o Papa Francisco continua nos dando um exemplo muito bonito. Que belo ouvir isso.
temos um que nos defende sempre. E aí ele vai nos dizer de que o Espírito Santo nos defende. Primeiro, o Espírito Santo nos defende do diabo, ou das ciladas do diabo. No dia de Páscoa nós cantávamos assim: a vida para quem acredita não é passageira ilusão, e a vida se torna eterna, pois não é libertação, né? Ou cantávamos, né? Ó morte, onde estás, ó morte? Né? Qual a sua presença? Mais ou menos assim, né? Porque na verdade, essa era a única coisa que nos impedia de irmos para o céu. O diabo todas as vezes ficava nos jogando na cara ou na cara de Deus: olha aí esses filhos que tu criaste, eles não te amam, eles prestam culto a mim, eles fazem as minhas vontades e não fazem a tua. E quando a humanidade de Cristo se encarna no seio da Virgem Santíssima, naquele momento único da história da humanidade, Deus se torna homem. E tudo aquilo que Cristo assume, Cristo redime. E a primeira redenção de Cristo é justamente a nossa redenção. Ao assumir a nossa humanidade, Cristo nos torna novamente dignos de prestarmos um verdadeiro culto a Deus. Abramos um parênteses, ou abrimos vários parênteses dessa homilia. E quantos hoje estão matando seus filhos em seu ventre? E quantos hoje dizem que ter filho é caro? E quantos hoje dizem que ser filho não vale a pena? Fechando os parênteses. E Cristo quis se tornar filho, se encarnou no seio da mãe, filho da humanidade, ou da humanidade da Virgem Santíssima. E com a humanidade de Cristo, o diabo foi vencido, porque a humanidade de Cristo foi inteiramente obediente a Deus. E o diabo teve que se calar, e tem ainda que se calar diante de Deus e dos homens fiéis a Deus. Defende-nos de nós mesmos. Quantas vezes nossa vontade não é a vontade de Deus? Dou-vos um exemplo. Quantas vezes vocês já ouviram para dizer: por favor, que horas começa a missa? Que horas começa a Santa Missa? Pelo menos essa aqui é às 19, né? Que triste, e como dói e deve doer o coração de Deus, assim como dói o coração do Padre, quando muitos chegam depois da segunda leitura e não participam da festa por inteiro. Quantos ainda insistem em vir para a missa de bermuda, porque querem fazer sua vontade? Eu vou sentir calor. Ai.
E eu fico imaginando quanto tempo ficou Cristo naquele sol, assando por nós naquela cruz. Entre todas as outras vontades que nós não abrimos mão. E ainda muitas vezes achamos que Cristo tem que fazer a nossa vontade, quando nós todos sabemos que é a vontade de Cristo que nos salva, e só seremos salvos por nossa vontade, por a vontade de Deus. Defende-nos de nosso pecado. E aqui a gente lembra de novo Papa Francisco, em uma das suas primeiras homilias: Deus não se cansa de nos perdoar. E quantos de nós estamos aqui na igreja, nos aproximamos da Eucaristia com consciência total dos nossos pecados, achando que se eu faço uma oração a Deus, Senhor, você sabe o que eu fiz, agora me perdoa, como se Cristo não tivesse deixado o sacramento da confissão para que nós fôssemos perdoados. Ou quantos acham, não vou confessar-me com o Padre, pois é tão pecador como eu. Cuidado com o julgamento, pois já é outro pecado. Ou eu não preciso da igreja para me confessar. Basta trancar-me no quarto, fazer uma oração e eu estou perdoado. Ou pior, achar que a Eucaristia perdoa o pecado. E a Eucaristia não é perdão dos pecados. Deus insiste em nos perdoar e nós insistimos em fugir do seu perdão. Continua Papa Francisco: caríssimos irmãos e irmãs, temos um advogado. Não tenhamos medo de ir até Ele e pedir perdão, pedir a bênção, pedir misericórdia. Não tenhamos medo de ir a Cristo, pois a sua ascensão se tornou para nós não afastamento, mas uma proximidade ainda maior. Pois a humanidade de Cristo agora se tornou íntima de Deus. E Cristo agora é o nosso intercessor direto. Peçamos a Cristo, pois o ouvido de Cristo está perto do coração do Pai. E aquilo que o ouvido de Cristo ouve, o coração do Pai é quente. Ele nos perdoa sempre. É nosso advogado, defende-nos sempre, não se esqueçam disso. Hoje também é o Dia das Mães, e verdadeiramente elevemos a Deus cantando o hino de glória e de louvor, por ter nos dado a graça de termos uma mãe, assim como Ele. Ou para várias mulheres, por terem tido a graça de serem mães. Como dizem vários poetas, mãe, uma palavra tão simples, mas com grande significado. Por isso, hoje, filhos, ou tem aqui alguém que não é filho de ninguém. Por isso, hoje, filhos, nessa Eucaristia, agradecemos a Deus, primeiro pelo dom da vida de nossas mães, e depois, quando tantas outras estão negando a maternidade, elas terem dito sim à sua maternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.